Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem estava em transformação. Saudações, Ágata e amigos do canal Uivos. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos. Aprendi da pior forma possível que nem tudo que aparece durante a noite depende da lua. Irei contar para vocês o que me aconteceu. Bom, eu moro numa cidade no interior de Sergipe. Aqui não tem muito o que fazer à noite. Então a gente se reúne em qualquer calçada, leva uma caixinha de som, conversa besteira e fica ali até tarde. É o passatempo favorito dos moradores daqui. Só que isso aconteceu durante a quaresma. Foi numa noite no meio da semana, onde o movimento é pouco e a cidade parece mais vazia que o normal. Ágata, para te falar a verdade, eu nem lembrava da data. Para ser sincero, eu nem esperava por isso. Já passavam das 23 horas. Estávamos em 4 pessoas, sentados perto de uma mercearia fechada. Estávamos falando de tudo: trabalho, mulheres, futebol, essas coisas de homens. Em nenhum momento alguém puxou o assunto de assombração, lobisomem, nada disso. O estranho começou sem aviso. Os cachorros da rua, que vivem latindo por qualquer coisa, pararam de repente. Até o barulho distante da rodovia parecia ter sido cortado. Um dos meus amigos, o Clayton, falou em certo momento: "Mano, tá quieto demais hoje, hein? Até os vira-latas foram dormir cedo?" Mas ninguém respondeu, continuamos batendo papo. A gente só percebeu que já eram quase 23 horas quando o Heitor resolveu ir embora. Como eu também precisava ir, então fui junto com ele. No caminho, tinham 2 opções para chegar no nosso bairro: dar uma volta maior pelas ruas iluminadas, beirando a praça principal, ou cortar por um trecho mais curto, onde não tem casa, só um terreno grande e baldio que pertence à prefeitura, e um caminho de terra passando bem ao lado dele. Resolvemos então ir pelo caminho mais curto. Foi bem no automático, por puro costume de passar por ali. Só que naquela noite, Ágata, deu muito ruim. Parecia outro lugar. A iluminação, que já era fraca, estava pior e criava umas sombras por causa das árvores que davam um medo terrível. O terreno baldio estava sinistro também. Percebi que o Heitor também ficou incomodado com aquele clima estranho. Ele acelerou os passos e eu acompanhei. Foi quando o meu amigo parou de repente na minha frente e me perguntou: "Tu ouviu isso?" "O quê?" eu respondi. "Passos, cara." Eu fiquei quieto por alguns segundos e aí ouvi também. Vinha do lado, de dentro do terreno da prefeitura. Eram passos lentos e pesados. Na nossa cabeça podre, pensamos que era algum casal de namorados aprontando lá dentro. E aí encostamos na cerca, tentando enxergar alguma coisa. Mas aí algo se mexeu, como se estivesse se levantando. Meus amigos, aquilo foi se levantando, e uma silhueta estranha foi aparecendo. Era muito alta e curvada. Os braços compridos pendiam de um jeito estranho. A cabeça não era redonda como de gente, era alongada. Mas o mais bizarro eram os movimentos. Aquilo não andava como animal, também não andava como pessoa. Era um meio termo perturbador. Aquilo deu um passo e parou, virado na nossa direção, olhando para nós. Os olhos grandes e brilhando igual o olho de gato no escuro. Meu amigo murmurou: "O que é isso? Isso não é normal." E eu nem consegui respondê-lo, porque eu estava em choque, olhando as pernas daquela coisa. Uma delas parecia mais firme, e a outra era torta.
Dava para ver a pele escura por baixo dos poucos pelos falhos, enquanto o rosto ainda lembrava um homem. Aquilo ainda estava se transformando. Foi essa a sensação que tivemos. Não era um bicho completo, ele estava no meio do processo. E aí veio o pior momento. Ele ergueu a cabeça e mostrou os dentes para nós. Meu corpo inteiro travou. Eu queria correr, mas comecei a tremer muito. Sorte a minha que meu amigo puxou minha camisa com muita força e gritou: "Corre, vamos embora agora!" O grito que ele deu quebrou o transe em que eu estava. A gente saiu correndo sem rumo certo e o bicho nos acompanhou, só que não atrás da gente, paralelo, do outro lado da cerca. Os passos, Agatha, eram longos e sem pressa, como se ele não precisasse correr tanto. Mas a gente correu, viu? Perdi até o meu chinelo. O Heitor levou uma topada que perdeu a unha do dedão. Só paramos quando chegamos numa rua com bastante iluminação e um barzinho com meia dúzia de pé de cana na calçada bebendo. E mesmo ali, Agatha, demorou para o medo ir embora. Eu fui para casa completamente desnorteado. O Heitor seguiu para casa dele completamente abalado. Fiquei pensando naquilo e tentando encaixar em alguma lógica. Era um animal? Uma pessoa? Ou ilusão de ótica? Bom, no dia seguinte eu voltei lá, para provar para mim mesmo que tinha sido exagero. Talvez por conta das cervejas que tomamos. Só que aí eu achei pegadas no chão de terra. Não de 4 patas e nem de 2 pés humanos. Era uma mistura dos dois. E perto da cerca tinha um pedaço de arame amassado. Talvez ele tentou passar para a rua. Olha, eu evito passar por lá, mas quando eu passo, eu não olho mais para o terreno baldio, nem de dia. Desde então, eu e meu amigo temos a sensação, Agatha, que aquele lobisomem sabe onde moramos, pois algumas noites depois, ouvimos de novo os mesmos passos, só que dessa vez vinham da rua. E estavam mais firmes e pesados, e os cachorros latiram mais forte. Nós dois resolvemos tentar esquecer o que vimos, até mesmo porque nem as nossas famílias acreditaram no que contamos, e não há comentários de avistamentos ou ataques de lobisomem por aqui. Tenho a impressão que ele estava só de passagem, ou quis se mostrar apenas para nós dois. Bom, eu não sei, mas eu tenho certeza que era um lobisomem em transformação. E como era horrível! Obrigado a quem ouviu meu relato e boa noite a todos. Relato: Lobisomem Usina do interior de São Paulo. Olá a todos, meu nome é Roberto. Trabalho como vigia noturno há pouco mais de 2 anos numa usina perto de Piracicaba. A região em questão tem muito canavial, pedaços de matas e estradas de terra. De dia tem até um certo movimento, mas à noite não. Isso aconteceu durante o meu turno, na madrugada do dia 4 de março desse ano. Bom, Agatha, naquela noite estava chovendo fino, aquela garoa que quase não faz barulho, mas o céu estava bem fechado, tudo escuro. Eu estava dentro da guarita tomando um café quente e observando como o clima estava estranho. Parecia até um pressentimento. Quem trabalha na madrugada é acostumado e sente quando tem alguma coisa fora do normal. Foi aí que eu senti aquele cheiro. Sabe, veio de repente um cheiro muito forte, ruim mesmo. Parecia enxofre com carne podre, tipo uma carniça velha. Chegou até me dar um pouco de ânsia. Na hora eu já fiquei em alerta, porque não era a primeira vez que eu sentia aquele cheiro ruim. E outra, os funcionários mais antigos comentam meio por cima que tem coisa estranha naquela mata, e sempre falam desse mau cheiro. Mas enfim, mesmo assim eu fui cumprir com o meu dever, que é patrulhar em volta. Levantei, peguei a lanterna e fui até a porta da guarita. Fiquei só na entrada, observando primeiro para depois sair totalmente. E o cheiro só aumentava. Dei uns passos à frente e iluminei a estrada, depois do mato. Mas eu não vi nada. Já estava quase aliviado quando eu escutei algo.
Foi um barulho leve. Tinha alguma coisa se arrastando no meio da vegetação molhada. Na hora eu parei, apontei a lanterna de novo, direto para o ponto de onde veio aquele som. E o barulho parou também. Aquilo me gelou, porque parecia que o que estava lá percebeu que eu tinha notado. Fiquei parado sem me mexer, só olhando. E o cheiro estava forte demais, ardendo meu nariz. Eu não via nada, mas eu tinha certeza, Agatha, que tinha alguma coisa ali me olhando. Depois de alguns segundos, o rádio chiou alto dentro da guarita. Eu me assustei e virei para trás. Quando olhei de novo para o mato, o mesmo começou a se quebrar. Tinha algo muito grande caminhando e entrando cada vez mais para dentro da mata. O som das pisadas nos galhos eram nítidos e pareceu bem pesados, papo de coisa acima dos 200 quilos. E o cheiro começou a sumir bem devagar também. Na hora me veio à mente que aquilo se tratava de um lobisomem. Eu corri e me tranquei. Naquela noite eu não saí mais da guarita. Fiquei atento o restante da noite com medo de uma aproximação. Mas aquilo não saiu do mato. Ou se saiu, foi em outro ponto. Conversando com meus pais sobre isso, eles me disseram que com certeza o que eu vi foi um lobisomem. Tanto por ser época de quaresma, como pelo cheiro podre e as pisadas de bicho pesado. Eu não vi totalmente o que era, mas às vezes é melhor nem ver mesmo, viu? Porque só de sentir a presença e saber que não tá sozinho ali, já é o suficiente para deixar qualquer pessoa literalmente borrada de medo. A princípio eu não comentei com os outros funcionários sobre o que eu vi, pois eu sei, Agatha, qual será a reação disso. Ninguém acredita e a gente se passa por mentiroso. Estou atento a qualquer outra manifestação do lobisomem. Se houver, aí sim contarei o que presenciei. Bom, é isso, amigos. Nessa quaresma, o lobisomem passou pelo interior de São Paulo. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Obrigado aos inscritos que compartilharam conosco as suas experiências. Os dois amigos do primeiro relato tiveram muita sorte de escapar da fera, viu? Já no segundo relato, foi bem recente mesmo esse avistamento. E sim, como houve avistamentos nessa quaresma, hein? Sinal que os lobisomens estão cada vez mais próximos das grandes cidades. E há quem duvide, não é? Bom, eu é que não vou pagar para ver. Família Uivos, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Hoje eu mando um salve geral para todos vocês, meus queridos. Vocês que curtem, que comentam e apoiam o canal de todas as formas, a minha gratidão. Toda a ajuda de vocês é importante e faz a diferença para manter o canal no ar. Tarefa que não tem sido fácil, viu? Visto tantas mudanças nas diretrizes da plataforma. Mas eu continuo contando com o apoio de vocês. Tenho deixado também a chave Pix fixada nos comentários. Qualquer valor que você puder doar ajudará muito o meu trabalho, visto que o canal Uivos não está monetizado. Eu continuo por aqui, em busca de mais relatos sobre essas criaturas. Afinal, família, não podemos perder nenhum avistamento, não é? Então é isso, família Uivos. Muito obrigada por tudo. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!